Lar da tradição. O povo Dagara é encontrado principalmente nos países de Gana, Costa do Marfim e Togo, na costa oeste africana. No interior desses países, em sua fronteira norte, está a Burkina Faso, que antes se chamava Volta Superior. Em 1984, o governo de Volta Superior decidiu que seu nome colonial era muito complicado e escolheu um novo, que significa a terra dos ancestrais orgulhosos. Em 1882, quando o Conselho Europeu, na Bélgica, tentou dividir esse grande continente africano, acabou separando o povo Dagara em 3 nações diferentes. Algumas centenas de milhares de Dagaras estão em Burkina Faso, outras centenas de milhares em Gana, e um número menor na Costa do Marfim. Essa separação ocorreu como resultado da natureza arbitrária dos poderes coloniais, que não aceitavam as comunidades tribais como nações. Socialmente ou em comunidade, não somos tão diferentes das comunidades tribais de outros lugares. Talvez o que deva ser mencionado é que não temos as amenidades que as pessoas aqui no Ocidente têm, como cidade e água corrente. Não moramos em casas em que não entram baratas. Estamos muito próximos da terra e da natureza, e essa é a dádiva que recebemos do lugar. Na aldeia, a vida é diretamente inspirada pela terra, pelas árvores, montanhas e rios. Assim, o relacionamento entre homem e a natureza é traduzido na construção da comunidade e das relações entre as pessoas. Quando se pergunta aos Dagaras de Burkina Faso de onde eles vêm, geralmente respondem que vieram da aldeia de Dano. Isso porque, apesar de haver muitas aldeias na tribo, Dano é a maior. Não se parece nem um pouco, porém, com uma cidade de padrões modernos. É apenas uma aldeia cercada de outras aldeias. É difícil saber quantas pessoas moram lá, já que na África não contamos as pessoas. Os habitantes das diferentes aldeias se conhecem, tendo familiares e amigos em muitas dessas outras pequenas comunidades. Isso acontece por meio do casamento, da migração e por relações de vizinhança. As ruas de Dano não têm nome. Há um portão principal, que dá para a entrada, que liga a principal rodovia, e há Ouagadougou, capital do país. A distância até Ouagadougou deve ser de uns 300 quilômetros. Se você estiver de carro, poderá fazer a viagem em 3 horas e meia. A estrada que sai da rodovia principal não é pavimentada e tem muitos buracos, animais e pessoas atravessando, o que quer dizer que a viagem pode ser demorada. Os ônibus que servem essa rota param a cada 15 quilômetros, mais ou menos, para o motorista falar com alguém ou deixar alguém saltar. Ocorre que ninguém parece ter pressa. A viagem de ônibus pode levar de 6 horas até o dia inteiro para chegar à capital. Isto é, se não houver algum problema mecânico. A vegetação é chamada de savana. São morros cobertos de capim, com poucas árvores mais altas que 10 metros. A árvore mais alta é o baobá, que cresce muito, até 55 metros. Em alguns lugares ainda temos densas matas de árvores como a cheia, que é conhecida por seu poder de cura. A cheia dá um fruto verde delicioso. Comemos a fruta e usamos a semente para fazer manteiga. A manteiga é usada pelos Dagaras para cozinhar e para fins medicinais e cosméticos. Se você já morou ou comeu em lugares como Michigan ou até mesmo no norte da Califórnia, o clima em Dano não parece tão frio. Mas quando morava lá, eu achava muito frio. Depois de ter morado em um local onde a temperatura pode cair abaixo de 0, 20 graus, parece bem quente. Apesar de Burkina Faso ter 3 rios relativamente grandes, na área de Dano há apenas córregos sazonais e lagos. Essas são as nossas fontes de água potável. Durante a seca, cavamos poços. A estação seca começa em novembro e vai até meados de junho ou julho.
Então precisamos contar com os poços para ter água potável. Nas estações mais secas, encontramos todo mundo da aldeia reunido em torno de um poço de água, esperando o poço encher, algumas vezes a noite toda. A razão é porque nessas épocas do ano, a água só vem em certas horas. Bem cedo pela manhã, por exemplo, o nível da água está alto. Ao meio-dia, a água está em seu nível mais baixo. Temos dia à noite para estar lá quando a água voltar. Famílias com crianças são servidas primeiro, bem como as mulheres grávidas e idosos. Depois disso, os demais se servem. Então, mesmo se tenha esperado a noite inteira, se uma família com criança chegar, será servida primeiro. Nossa economia pode ser chamada de agrária ou de subsistência. Produzimos o alimento que precisamos para viver. Não exportamos, apesar de recentemente o governo ter tentado nos estimular a isso. Para nós, esse é um conceito estranho, que ainda temos de aprender, porque plantamos a quantidade exata que precisamos e nada mais. Nossa principal forma de negociação é a de troca, embora também usemos conchas cauri como moeda, que além disso servem para adivinhação e cura. Os búzios. Essas pequenas conchas brancas foram trazidas de Gana pelo povo da Gara há muito tempo, quando a tribo morava mais perto do mar. As conchas cauri são usadas como ouro. Os países de língua francesa na África Ocidental, como Burkina Faso, Costa do Marfim, Senegal, etc., também usam um tipo de dinheiro chamado CFA. Para ganhar esse dinheiro é necessário vender coisas. Se a pessoa não tiver nada para vender, então tem de viver sem o CFA e usar o antigo método de troca. Os dois sistemas de negociação existem lado a lado. Plantamos muitas coisas. Por exemplo, existem 3 tipos diferentes de painço. Um deles é chamado de sorgo, no Ocidente. Temos sorgo vermelho e branco, e um outro tipo que é chamado zié, em Dagara. Temos feijões vermelhos, feijão fradinho, amendoim e grandes carás africanos. Não os que encontramos na América do Norte, mas carás de até 1 metro, que pesam de 10 a 15 quilos. E temos 2 tipos diferentes de batata doce. Também criamos animais, galinha, porco, galinha da Angola, cabrito e cordeiro. Criamos animais não só para comer, mas para trocar. Por exemplo, se eu tiver uma cabra e precisar de sorgo, posso trocar o animal por uma boa quantidade de grão. Caçamos animais selvagens. Atualmente, porém, a caça é feita sobretudo em rituais, como iniciações. Não é mais como antes, quando toda a tribo tirava 1 ou 2 meses para caçar e voltava para casa com carne para sobreviver durante 1 ano. Essa mudança vem se verificando nos últimos 10 anos, mais ou menos, por causa de restrições políticas. O motivo principal é que o governo está tentando tomar a terra. Até 1980, a terra sempre havia sido do povo. Todavia, as pessoas não a consideravam sua. Elas viam a terra como se fosse espírito, como algo emprestado. Agora que o governo está regulamentando a terra, as pessoas têm de pagar impostos sobre ela. Durante os tempos coloniais, muitas coisas mudaram na vida dos Dagaras. No entanto, questões como estrutura familiar e liderança continuam quase iguais. Os jovens que saem para cursar escolas nas cidades ficam completamente transformados. Eles veem as coisas de forma totalmente diferente. A maior parte das aldeias que conheço, no entanto, ainda tem os mesmos costumes, com uma forma de liderança quase medieval. Não há um chefe responsável por tudo, que dá ordens para todos seguirem. Ainda temos um sistema no qual os mais velhos supervisionam a aldeia, sem a intenção de adquirir riqueza ou poder. Entenda que, na aldeia, o poder é visto como algo muito perigoso, se não for usado corretamente.
Portanto, todo mundo toma muito cuidado com o uso de qualquer tipo de poder sobre os outros. O povo tribal está sofrendo uma tremenda pressão cultural por causa do êxito dos jovens para as cidades e a decorrente exposição desses jovens à mídia de massa. Lenta, mas certamente estamos vendo com tristeza uma redução gradual da população da aldeia e a importação de todas essas novas ideias relativas ao romance e à privacidade. É o que acontece quando os jovens vão para a cidade. Na África, pelo menos nas aldeias da Garas, as construções servem principalmente para dormir, para rituais e para armazenar alimentos. A vida da aldeia, de fato, dá-se do lado de fora. Não temos um lugar especial para trocar fraldas, por exemplo. Tudo acontece ao ar livre. Tomamos banho no rio e nos vestimos ao ar livre. O banheiro é ao ar livre. São usadas folhas de uma árvore próxima. Um choque cultural para os que desprezam o jeito antigo. Na vida tribal, a pessoa é forçada a diminuir de ritmo, a vivenciar o momento e comungar com a terra e a natureza. Paciência é essencial. Ninguém na aldeia parece compreender o sentido de pressa. Na aldeia existem aqueles que chamamos anciãos. São eles que tomam as decisões do povoado. Quando há uma situação urgente, os anciãos se reúnem e tentam decidir o que precisa ser feito. Não temos polícia ou algo parecido. Para questões de justiça, contamos principalmente com o espírito e com os anciãos. O Conselho de 10 anciãos gerencia os rituais e outros assuntos da aldeia. É uma espécie de comitê dentro do grupo maior de anciãos. É preciso dizer que os anciãos não se sentem atraídos em participar desse conselho, porque envolve muito trabalho. A pessoa trabalha para toda a comunidade, mas não é como um político que decide tudo. Qualquer um pode chegar a qualquer hora e pedir sua ajuda. O ancião pode estar dormindo e alguém bater a sua porta e então terá de ir trabalhar. Não tem escolha. O conselho é selecionado por todos que passaram pela iniciação dos anciãos. Eles são selecionados de acordo com a compreensão da Gara das forças elementares que formam o universo. Temos 5 elementos diferentes: terra, água, mineral, fogo e natureza. Cada um desses elementos é representado no conselho por uma mulher e um homem. O conselho, portanto, é formado por 5 mulheres e 5 homens. O elemento terra é responsável por nosso sentido de identidade, nosso pé no chão e nossa habilidade de apoiar e nutrir uns aos outros. Água é paz, concentração, sabedoria e reconciliação. Mineral ajuda-nos a lembrar nosso propósito e nos dá os meios para nos comunicar e compreender o que os outros estão dizendo. Fogo relaciona-se com sonhar, manter nossa conexão com o ser e os ancestrais e manter nossa visão viva. Natureza nos ajuda a ser o nosso verdadeiro ser, a passar por importantes mudanças e situações que ameaçam a vida. Traz mágica e riso. Quando um membro do Conselho de Anciãos morre, todos os anciãos iniciados reúnem-se para selecionar um substituto. Por exemplo, se fica faltando uma mulher, água, uma nova é selecionada para o conselho. Na verdade, é preciso fazer muito lobby para encontrar outro ancião, por causa da natureza delicada do trabalho e porque não é um serviço de 9 a 5, período após o qual cessam as obrigações e se pode ficar tranquilo. A família na África é sempre ampla. A pessoa nunca se refere ao primo como primo, porque ele seria um insulto. Então, ela chama seus primos de irmãos e irmãs, seus sobrinhos de filhos, seus tios de pais, suas tias de mães. O marido da irmã é seu marido, e a mulher do seu irmão é sua mulher.
As crianças também são estimuladas a chamar outras pessoas de fora da família de mães e pais, irmãs e irmãos. Na aldeia, as grandes famílias vivem juntas. As mulheres dormem um lado da casa e os homens do outro. As crianças podem dormir onde quiserem. Não sofrem restrições até atingirem a adolescência. Elas podem dormir com as mulheres hoje, passar a manhã para o setor dos homens, ou dormir com os avós, etc. Esse conceito de grande família realmente ajuda muito. Lembro-me de quando era criança. Podia escolher um pai diferente todos os dias, dependendo do meu humor. Assim, se eu quisesse que um dos meus tios fosse meu pai naquele dia, concentrava toda a minha atenção naquela pessoa e ignorava as outras. E ninguém tomava isso como uma ofensa pessoal. Antes, consideravam isso como uma oportunidade para eu decidir o que eu queria. Essa prática também permite que um grande número de pessoas na aldeia conheça a criança e veja seu espírito.